A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos de volta ao canal Nefesh Haim. Hoje leremos o capítulo 5 do livro de Gênesis. Falaremos um pouco sobre a genealogia. Falaremos um pouco sobre esses nomes, a quais passam despercebidos pela maioria das pessoas que leem a Bíblia. Pois quando vão para estes nomes, eles não dão importância, eles acham que são apenas nomes, apenas números, mas por trás de cada nome e de cada número, tem algo muito profundo e algo que aponta diretamente para Cristo, o nosso Salvador. Se nós, como cristãos, entendemos que a palavra do Senhor ela foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo, toda ela tem uma profundidade para nós. Toda ela nos ensina algo, toda ela aponta para algo. Então, quando chegamos a essas partes de genealogias, que falam muito sobre nomes e números, temos que entender que por trás de tudo isso o Senhor quer nos dizer algo. Sempre quando o Senhor ele destaca nomes, números, lugares, o Senhor está apontando para coisas específicas a qual ele destacou. Então não são apenas números, nomes ou lugares. São revelações preciosas e profundas da parte do Senhor para nós. E esse capítulo 5 que fala sobre a descendência de Adão tem muito para nos ensinar sobre o próprio Cristo, sobre a vinda do Messias. Assim diz a palavra do Senhor. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome Sete. E foram os dias de Abrão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete, 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Malaléu. E viveu Cainã, depois que gerou a Malaléu, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Malaléu 65 anos, e gerou a Jared. E viveu Malaléu, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malaléu 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra, que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou a filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cam e Jafé. No vídeo anterior, falamos sobre a descendência de Caim. Falamos sobre a sua cidade e como Caim e seus familiares, eles cresceram naquela cidade, eles se desenvolveram naquela cidade. E foi naquela região que Tubal-Caim, ele descobriu o cobre e o ferro, fazendo ali com que a civilização ela evoluísse bastante tecnologicamente, começando ali a evolução da humanidade tecnologicamente. Tubal-Caim e todos daquela cidade poderiam fabricar as suas armas, fabricar seus utensílios, fabricar o que eles quisessem fazer.
para se proteger, para usar no seu dia a dia, para melhorar a sua vida. A descendência de Caim, tecnologicamente falando, era superior à descendência de Adão, pois a descendência de Adão era uma descendência de homens simples, de homens do campo, a qual não se apegavam a essas coisas, mas se apegavam à vida com o Senhor, a uma vida nômade, a uma vida simples com o Senhor. Pois a descendência de Caim tinham como segurança sua cidade, sua sabedoria, seu conhecimento, suas armas, sua tecnologia para protegê-los. Porém, a descendência de Adão tinha um Senhor como proteção, tinha o Senhor como a sua fortaleza. A palavra do Senhor vai nos dizer que Adão conheceu novamente a sua mulher Eva, e ela concebeu e deu à luz a um filho chamado Sete. Sete em hebraico é Shet. Shet significa assumir, significa colocar. Então Sete foi aquele que assumiu o lugar ou foi colocado no lugar de Abel, por ter sido morto por Caim. Quando falamos da descendência de Adão, lembramos de nomes como Enoque e como Lameque, que estão também descritos na descendência de Adão. Mas não podemos confundir o Lameque e o Enoque da descendência de Caim com o Enoque e Lameque da descendência de Adão. São homens totalmente diferentes, são histórias totalmente diferentes. O Enoque da descendência de Caim foi aquele a qual Caim construiu a cidade e colocou o nome da cidade o seu nome. E o Lameque da descendência de Caim foi o primeiro bígamo da história. O primeiro homem a ter duas mulheres, trazendo contenda para sua casa, trazendo contenda para sua família, e não ao contrário do que o Senhor disse. Lameque também foi o primeiro a matar duas pessoas e se orgulhar disso, contando isso como vantagem para suas mulheres. Então, o Lameque da descendência de Caim não tem nada a ver com o Lameque da descendência de Adão. Aquela geração era de homens maus, homens que viviam segundo os seus desejos, segundo as suas vontades, segundo o seu próprio querer, sendo dominados pelo pecado, pela vaidade, pelo poder. Mas já a geração de Adão era uma geração voltada para o Senhor. E Sete gera um filho chamado Enos. Enos, em hebraico, Enosh. Enosh significa homem mortal. O texto também vai nos dizer que a partir de Enos, o homem começou a invocar o nome do Senhor. Então vemos aqui que o homem mortal, apontando para nós, homens mortais, apontando para Adão, que agora também era mortal. Ou seja, agora o homem mortal clama aquele que é imortal, clama aquele que é divino, clama aquele que é santo, clama aquele que criou todas as coisas. Porque quanto mais o homem gerava filhos, porque quanto mais o tempo se passava, o pecado se impregnava cada vez mais no ser humano, afastando o ser humano de Deus. Mas diferente da descendência de Caim, a descendência de Adão, a partir de Enos, começou a chamar a atenção do Senhor para o homem mortal, para todo aquele que quer a presença do Senhor. E começou com Enos, o homem mortal. Enos gera um filho chamado Cainã. Cainã em hebraico significa ninho, ou seja, agora o homem mortal começa a trazer os seus filhos para perto de Deus, para debaixo da proteção de Deus. A descendência de Adão fazia como os pássaros faziam, traziam os seus filhos para o seu ninho para estarem debaixo da sua proteção. Porém, a descendência de Adão sabia que a proteção não vinha deles, mas vinha do próprio Senhor. E uma vez esses filhos debaixo da proteção do Senhor, estes filhos começavam a louvar a Deus. E este é o nome do filho de Cainã, Malalel. Em hebraico, Mahalalel. Mahalalel significa louvor a Deus. Então os filhos do homem mortal, que já estavam debaixo da proteção de Deus, começou a louvar o nome do Senhor. Toda vez que o homem mortal louvava o Senhor, chamava a atenção do Senhor, o Senhor descia para ouvir o louvor dos homens. E este é o nome do filho de Malalel, Jared. Em hebraico, Yered. Yered significa descer. Então, quando o homem mortal clamava e louvava o Senhor descia para escutá-los, o Senhor descia para vê-los. O Senhor via a dedicação dos filhos de Adão. E este é o nome do filho de Jared, Enoque, que significa dedicado. Vemos que no sétimo dia o Senhor cessou a sua obra para contemplar a sua obra.
e Enoque como o sétimo homem, o homem mais dedicado de todos estes homens. A sua dedicação era tanta, a sua santidade era tanta, a sua pureza era tanta. A palavra do Senhor vai dizer que Enoque viveu apenas 365 anos, de uma geração que vivia mais de 900 anos. Mas o texto vai nos dizer que o Senhor tomou Enoque para si, ou seja, Enoque, ele não passou pela morte. Enoque foi arrebatado para o céu ainda em vida. O Senhor transformou o corpo mortal de Enoque no corpo glorificado para estar diante da presença do Senhor. Aprendemos com Enoque que para estarmos com o Senhor, precisamos ser totalmente dedicados ao Senhor, totalmente rendidos ao Senhor, para que o Senhor nos tome para Ele e nos leve para morar com Ele. E através dessa dedicação, através dessa entrega, o Senhor, ele estende a sua mão. E este foi o nome que Enoque deu para o seu filho, Matusalém. Em hebraico, Metushelá, que significa estender. Então o Senhor estendeu as suas mãos e tomou Enoque para si. O Senhor também estendeu a sua mão sobre Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu na Bíblia. Matusalém, ele viveu 969 anos. Mas o Senhor permitiu que Matusalém vivesse tanto para ensinar à humanidade o que era dedicação, para ensinar à humanidade como era a dedicação de seu pai para o Senhor, para ensinar o seu filho a ser dedicado como seu pai. E este foi o nome a qual Matusalém colocou em seu filho. Lameque significa ensinar. Então Lameque foi ensinado por Matusalém que a dedicação do Senhor, assim como Enoque, estende a mão do Senhor sobre o homem mortal. E Lameque, quando entendeu que quando ele se dedicava ao Senhor, o Senhor estendia suas mãos sobre ele, sobre o homem mortal, isso lhe trazia descanso, isso lhe trazia alívio, e foi este o nome que Lameque deu ao seu filho. Lameque chamou o nome de seu filho de Noé. Noé, em hebraico, é Noar. Noar significa descanso, ou seja, quando o homem mortal ele começa a louvar a Deus e a se dedicar a Deus, Deus ele estende a sua mão sobre o homem mortal para trazer alívio e descanso sobre a alma do homem mortal. O homem entendeu que invocar o nome do Senhor era a prioridade do homem mortal. Noé entendeu que o nome do Senhor era quem aqueceu o coração daquele povo numeroso, de todos aqueles homens. Noé colocou o nome de seu filho Sem, em hebraico, Shem. Shem significa nome. Cam, em hebraico, Ram. Ram significa quente. E Jafé, em hebraico, Yefet. Yefet significa largo, significa espaçoso, apontando para aquele povo que era um povo largo, era um povo numeroso e principalmente era um povo que amava a Deus, que se dedicava a Deus, que queria o Senhor como seu Salvador. Então vemos aqui que não são simples nomes. Na cultura judaica, cada nome carrega uma história, carrega um contexto, aponta para algo, aponta para alguém. E neste caso da descendência de Adão, apontava para o próprio Cristo, porque quando você pega o significado de cada um desses 10 nomes da família de Adão, o Senhor nos revela algo importante para nós, sobre ele, sobre a vinda dele, começando a salvação por Noé e sua família, que foram salvos pelo Senhor, que mandou Noé construir a arca, para que aquela família fosse salva durante o dilúvio. Quando pegamos o significado destes 10 nomes da descendência de Adão, o Senhor ele revela algo muito importante. Todos estes 10 nomes formam uma frase maravilhosa sobre Jesus. E essa frase fica assim: o homem que assumiu o lugar do homem mortal e ajuntou em um ninho louvores a Deus, desceu na terra e se dedicou a Deus. E pela sua dedicação foi estendido em uma cruz, para ensinar que o descanso de Deus vem através do nome de Jesus, que com seus braços aquece um povo largo e espaçoso que ama a Deus. Então, sobre o nome de cada um dos descendentes de Adão, o Senhor contava algo sobre Cristo, contava algo sobre a vinda de Cristo. E se pegarmos o ano de nascimento desses 10 homens, chegamos ao número 1666. Ou seja, de Adão até Noé se passaram 1666 anos. E por trás desses 4 números, o Senhor nos reconta a história da criação, sendo que no primeiro dia, a palavra do Senhor vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra.
e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ou seja, no início só existia o mar e não existia a vida que conhecemos, o ser humano, os animais, as plantas, as florestas. Só existia o planeta e o mar. E estes 3 seis apontam para as 3 criações do 6º dia. Primeiro o Senhor ele pediu para a terra produzir todos os animais selvagens da terra. E depois o Senhor criou o ser humano do pó da terra, tudo no 6º dia. Então não são números aleatórios, não são números que foram colocados ali de qualquer jeito. Como eu disse, quando o Senhor ele coloca nomes, números, lugares, o Senhor está especificando algo que passou, que está acontecendo ou que vai acontecer. O Senhor não coloca nada à toa na sua palavra. Nada que está escrito na palavra do Senhor é à toa. Nada que está escrito na palavra do Senhor é insignificante. Toda a palavra, ela tem que ser analisada profundamente. A palavra do Senhor vai nos dizer que Matusalém gerou Lameque quando ele tinha 187 anos. E Matusalém morreu com 969 anos. Se fizermos uma conta de subtração com a morte de Matusalém com o nascimento de Lameque, ver que Matusalém ele morreu no ano do dilúvio. E se pegarmos a idade que Lameque morreu, que foi 777, e subtrairmos pelo ano a qual Enoque nasceu, que foi 182, vemos aqui que Lameque morreu 5 anos antes do dilúvio. Não são textos com informações preciosas, são textos com informações detalhadas, mas quando passamos por esses textos e não damos a devida atenção, nós perdemos muitas coisas, perdemos muitas riquezas em textos como estes. A idade a qual o Senhor levou Enoque, por exemplo. Hoje, 365 dias é o total de um ano. Temos também o ano da morte de Lameque, 777. Ou seja, 777. 3 vezes o número da perfeição. Vemos que o Lameque da descendência de Caim seria castigado 70 vezes 7. Porém, o Lameque, da descendência de Adão, morreu no ano 777. Ele morreu no ano abençoado, ele morreu no ano perfeito, apontando para 3 vezes a perfeição. Mas são textos que passam despercebidos. Não são textos riquíssimos, mas infelizmente são textos a qual as pessoas não sentem prazer, não sentem vontade, não sentem desejos de ler. São textos proféticos que apontam diretamente para o Senhor. Gênesis capítulo 5 aponta de uma forma especial para Cristo. Mas é um texto a qual só é revelado para aquele que tem a palavra do Senhor como totalmente inspirada pelo Senhor. Em seus nomes, em seus números, em seus lugares, em tudo que o Senhor diz. Então, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, se inscreve, deixa o seu like e compartilha. E nos segue nas redes sociais. Fiquem com Deus e até a próxima.